Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Eu tenho, nesses últimos programas, buscado trazer para que todo mundo conheça, a maior parte das pessoas vocês já conhecem, como foi o caso do nosso querido amigo a semana passada, o Gilberto, o nosso farmacêutico, enfim, são as pessoas da cidade. E hoje eu trouxe para muita gente conhecer, porque tem aquelas pessoas que são muito importantes na nossa vida, mas que ficam meio escondidos, às vezes dentro dos seus gabinetes, dos seus escritórios, mas que no fundo que nos dão a segurança, que nos dão a tranquilidade da gente se sentir cidadão e se sentir empossado da nossa própria cidade. Então hoje eu estou aqui no gabinete da Polícia Civil com o Dr. Gustavo Henrique Magalhães Manzoli, que é delegado regional da polícia aqui em Poços de Caldas. Bom dia, muito prazer, obrigada por nos receber e poder falar com o nosso público. O prazer é todo meu, em nome da Polícia Civil aqui de Poços de Caldas, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É um prazer participar do programa Motivos para Viver, brilhantemente conduzido aí pela senhora e pela sua equipe. Obrigada. E estamos sempre à disposição. Aqui dentro de Poços de Caldas, há quanto tempo você está aqui? Bom, 1 ano e meio, eu assumi aqui em junho de 2012, e já há 1 ano e meio estamos aí cuidando aí da questão administrativa, operacional e investigativa da área da primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Poços de Caldas, que abrange 11 municípios, Sim. incluindo Poços. Então é uma tarefa bastante estafante, mas é gratificante porque nós temos uma missão, e como eu já tenho 16 anos de carreira, mais 3 anos praticamente na Prefeitura de Andradas, onde eu também prestava serviço na delegacia. Então são quase 20 anos dedicados aí à Polícia Civil, e a partir da experiência a gente vai galgando cargos como que hoje eu ocupo na Polícia Civil, da experiência adquirida ao longo dos anos. E é uma missão que não é fácil, é uma missão difícil. Mas a gente tem que enfrentar em nome aí de algo que, conforme você falou, é uma questão que vem trazer segurança para toda a população, evidentemente até para a minha própria família, né? Claro. Então nós temos que pensar também nos familiares dos policiais e em toda a população de uma maneira geral. E inclusive é esse o foco que eu sempre procurei imprimir desde o início aqui na minha equipe, de que a gente tem que proteger não só a população, mas também a nossa família, para que possamos ter um Brasil melhor e um mundo melhor no futuro. Então é com esse propósito que a gente administra a Delegacia Regional aqui em Poços, e sempre tendo em mente aí que, apesar dos nossos esforços, às vezes, conforme foi falado, às vezes existem pessoas que insistem em transgredir as regras que são impostas aí pelas leis penais. Então, infelizmente, aí nesse caso nós temos que atuar, e atuar com a repressão ao crime, ou seja, depois até que o ilícito penal é praticado, porque essa é a função da Polícia Civil Constitucional, eminentemente investigativa, ou seja, apesar dos esforços, aquilo que não se conseguiu prevenir, aí cabe à Polícia Civil oferecer subsídios através do inquérito policial ao Ministério Público, para que possa intentar aí uma ação penal contra essas pessoas que são transgressores da lei. Doutor Gustavo, normalmente, quando as pessoas se sentem inseguras, eu tenho tido algumas experiências pela minha própria visibilidade, contato com outras pessoas, de sempre ser muito bem atendida em todos os aspectos. Então, eu acho importante também que a gente ouve as partes que às vezes não se sentem com o mesmo atendimento e tal. Então é comum a gente falar porque a polícia não faz nada. E eu costumo dizer que nós precisamos de aprender a fazer a diferença entre o papel da polícia e o papel do judiciário. Porque muitas vezes, aliás, eu digo isso constantemente, a polícia faz seu papel, se expõe, está na rua, está junto com o bandido, está com a sua vida em risco.
Agora, depois o judiciário é que solta, a polícia faz o seu papel. Então, não é o indivíduo, não é o juiz que solta, é a legislação que não... Como que é esse funcionamento, essa relação, para a gente explicar isso melhor para o telespectador? Bom, então, pela estrutura da Constituição Federal atual, nós temos a Polícia Militar fazendo o policiamento denominado preventivo e ostensivo, ou seja, a prevenção em si da prática do crime. E a Polícia Civil entrando já quando, às vezes, apesar dos esforços, a prática daquela determinada conduta criminosa não foi evitada. Então, dessa maneira, a Polícia Civil entra com a parte da investigação policial propriamente dita. Então, a investigação, geralmente, ela se traduz na elaboração de um inquérito policial, que é uma peça que fornece subsídios ao Ministério Público, uma peça de investigação que fornece elementos ao Ministério Público para formar a sua opinião sobre o delito, ou seja, se houve aquele determinado delito e qual crime aquela determinada conduta se amolda. Então, a Polícia Civil entra nessa parte de investigação, o Ministério Público entra depois com a instauração da ação penal e o Judiciário faz seu papel instalando o processo penal. Então, tudo isso é regrado pela legislação processual penal, pela legislação penal e pela Constituição Federal. Então, o que todo mundo faz, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário, é o cumprimento da legislação. Então, nós temos algum arcabouço jurídico aqui no nosso país que deve ser revisto no nosso pensar. Eu tenho em mente que a Lei de Execuções Penais, que é de 84, ela tem que ser revista também. Eu acho que deve ser debatido, mas debatido amplamente, incluindo no próprio debate as forças de segurança do país, não só alguns juristas que são estudiosos nesse sentido, né? Acho que as forças de segurança têm que ser chamadas no processo de elaboração das leis para opinar a respeito daquilo que a população realmente sente, aquilo que a população realmente quer. Quem está no dia a dia, na frente de trabalho, é que sabe mais próximo essa... Então, essa questão, essa mentalidade, às vezes popular, de que a polícia prende, a justiça solta, ela não encontra guarida no que corresponde à realidade do nosso país, porque na realidade o juiz está atrelado à lei também, e o Ministério Público igualmente. Então tudo que se faz é para cumprir a legislação, e a legislação ela é votada por representantes do povo. Então aí que nós falamos, se os representantes do povo não estão correspondendo através da elaboração de leis aquilo que a população realmente quer, então é sinal que a população tem que repensar alguns conceitos, principalmente o conceito de democracia, no sentido de que exerça efetivamente essa democracia, elegendo representantes que realmente façam pelo povo e aquilo que o povo realmente deseja que aconteça. Então, às vezes a gente tem que ponderar com relação ao processo de elaboração legislativa e tudo mais, mas é preciso que a população pense nisso, porque várias legislações que são aprovadas, a população às vezes não toma conhecimento, quando isso é posto em prática efetivamente. Contra a população e não em benefício. Exatamente. Então, eu acho que é mais uma mentalidade popular, né, que eu acho que não corresponde, porque todo mundo visa a aplicação da legislação que é estabelecida indiretamente, vamos dizer assim, através pelos representantes do povo. Então, é isso. Doutor Gustavo, nós vamos dar uma paradinha aqui e voltamos já já. Nós vamos falar um pouco também sobre segurança, sobre como encaminhar, como que a gente deve agir melhor para estar mais tranquilo nesse período onde a cidade fica mais movimentada, onde a gente fala tanto em paz, mas nem sempre a gente mesmo sabe conduzir esses caminhos. Continue conosco, voltamos já já. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora,
não posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor, e em apenas um dia. Implar Poços de Caldas, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bem, estamos voltando ao programa Motivos para Viver, hoje aqui com o Dr. Gustavo, que é o delegado de polícia aqui de Poços de Caldas. Doutor Gustavo, nós falamos um pouco sobre toda essa estrutura política do país, sobre a nossa legislação, nossas famosas políticas públicas, né? Que realmente, eu comento sempre no programa que a democracia no Brasil é muito recente, né? Como que nós temos que aprender a lidar com isso e assumirmos cada indivíduo do seu papel dentro da sociedade, foi a sua colocação agora no final do último bloco. Porque não adianta nada todo mundo ficar falando as pessoas precisam aprender a votar, se o próprio sistema ele é bem complexo também, né? E então a gente sabe que é um processo, mas é um processo através do conhecimento, né? Que se as pessoas não tiverem a noção desse funcionamento, não vai saber votar. Não basta votar naquela pessoa que é indicada pelo nosso chefe, pelo nosso patrão, pelo nosso mentor espiritual, pelo nosso... Não sei, cada indivíduo ele tem que estar preparado para ter essa noção como cidadão, certo? Exatamente. O processo democrático brasileiro foi colocado um pouco a fórceps, né, em 88. Então fez-se uma Constituição quando na realidade o país não tinha uma infraestrutura adequada para suportar aquele tipo de modelo democrático. Então realmente a democracia no Brasil ainda é incipiente, né? Ainda é nova, né, vamos dizer assim, e está caminhando a passos lentos. Mas é preciso a questão de reforma política, reforma administrativa, com vistas à redução de burocracias, né? Evidentemente isso com responsabilidade, porque às vezes na dose certa a burocracia realmente é necessária. Agora, o que acontece realmente é isso, né? Então nós estamos caminhando a passos lentos aí para a questão de infraestrutura no nosso país, e eu acho que eu sou uma pessoa otimista, eu acho que está melhorando, em todos os campos tem a tendência a melhorar, mas ainda está em um processo lento, né, que acompanha geralmente esse processo acompanha a própria economia do país, em face de investimentos em infraestrutura, mas eu acho que a tendência realmente é de melhora. Eu tenho fé que a tendência realmente é de melhorar. Então esse processo que eu falo sempre é a importância da gente assumir o nosso papel e pensar com a própria cabeça, mas para isso precisa conhecer, precisa saber o que é esse funcionamento e tudo mais. Mas vamos falar um pouco mais do nosso interesse comum na cidade. Natal, festa, movimento na cidade, trânsito caótico, e a gente sabe que nós estamos vivendo um momento também um pouco agitado no país com relação a essa pulverização aí de menores infratores e tudo mais. Eu gostaria que você passasse para a nossa população alguma orientação de como evitar, de como acontece esse processo e quando acontece, quais são essas atitudes imediatas, né? E o doutor Gustavo vai começar a falar, nós vamos interromper logo em seguida para fazer um pequeno intervalo, mas com certeza ele vai trazer bastante informação para todos nós. A palavra é sua, doutor Gustavo. Bom, em primeiro lugar, a Polícia Civil iniciou agora, a partir do meado do mês de novembro, a Operação Mais Segurança, né? Então, em todo o estado, a ordem do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Silton Brandão, foi para nós intensificarmos as abordagens a indivíduos que são suspeitos, que geram suspeita, ou seja, a conduta de determinadas pessoas que geralmente não estão naquele determinado local
né, não fazem parte daquele contexto, daquele determinado local, e isso evidentemente se torna um pouco mais difícil quando se trata de uma área urbana como o centro de Poços de Caldas, onde o movimento é intenso. Então as nossas equipes estão em veículos descaracterizados pelas ruas centrais de Poços de Caldas e também em alguns bairros que demandam uma certa presença da polícia de investigação. E nós estamos fazendo esses levantamentos para tentar efetuar e cumprir a ordem do chefe de polícia, que é realmente aumentar e intensificar as abordagens. Neste ponto, só gostaria de fazer um parênteses aqui. Fique à vontade. De agradecer a equipe da Delegacia Regional, né? Porque o delegado regional representa só o cargo, né? Então uma pessoa só não consegue fazer nada sozinho. Então assim, eu tenho uma equipe de delegados extremamente qualificada, uma equipe de escrivães de polícia, investigadores, peritos criminais, médicos, legistas, auxiliares administrativos, inclusive concessão de servidores por convênio pela Prefeitura Municipal aqui de Poços. Então assim, nós temos uma equipe toda que trabalha em prol aí de uma maior segurança para a população de Poços de Caldas. Então nós desencadeamos essa operação Mais Segurança. Na data de ontem, especificamente, nós demos início a uma operação que foi nacional da Polícia Civil, que foi planejada por todos os chefes de polícia dos estados da federação, que é o Conselho Nacional de Polícia. Então foi uma operação denominada Legalidade 2, onde todas as unidades policiais civis do estado de Minas Gerais participaram, com a efetivação no final do dia de 459 prisões, com mais de 15 quilos de drogas apreendidos, veículos apreendidos, armas de fogo. Então isso tudo visa proporcionar maior segurança à população, e as nossas equipes continuam nas ruas. Na data de ontem, especificamente, foram presos 3 suspeitos com farta quantia de substâncias entorpecentes, foram presos e autuados em flagrante delito por tráfico de drogas, e também houve o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão e vários mandados de prisão. Então, esse é o início da Operação Mais Segurança, que está sendo desenvolvida pela Polícia Civil, e evidentemente que a Polícia Militar também tem o seu planejamento estratégico com relação a esse final de ano, e também o faz bem feito, pelo que nós temos conhecimento, em todos os anos, em todos os municípios, nos 853 municípios de Minas Gerais. Nós vamos dar mais uma paradinha e voltamos já no terceiro bloco. E a importância dessa colocação do Dr. Gustavo é muito grande, porque eu quero aproveitar e chamar a atenção, Dr. Gustavo, que a polícia faz toda essa apreensão de drogas e tal, mas a gente tem que lembrar que o usuário, você que é rico, você que acha chique, botar numa festinha aqueles pozinhos, aquelas coisas, que você está sendo conivente com toda essa história, porque está estimulando a venda, porque está fazendo com que todo esse processo seja quebrado também, né? Então, eu acho muito comum as pessoas dizerem, a gente sabe que o usuário, de uma maneira geral, ele se sente responsável, porque quando ele sofre a violência através desse movimento do comércio da droga em si, aí ele sente na pele, mas ele não lembra que ele é que está estimulando todo esse processo, né? Mas nós voltamos já para falar no terceiro bloco, na presença do Dr. Luiz Gustavo, que nos deu essa satisfação de estar falando conosco hoje. Até já. Pois é, minha gente, a gente está falando de segurança, e nada melhor do que a segurança do nosso sorriso. Então, qualquer probleminha, já sabe, dá uma ligadinha para o Instituto Implar e agende a sua visita, e com certeza você terá a segurança de um sorriso, de uma fala, de uma boa alimentação, de uma boa mastigação, para excelente saúde também. Então, voltando agora no terceiro bloco com o Dr. Gustavo, falando então agora um pouco mais sobre o nosso dia a dia aqui em Poços de Caldas. Nós vamos às compras e nós vamos passear, nós vamos ver a decoração da cidade. Quais são os nossos cuidados principais? Inicialmente, as dicas que nós temos é tomar muito cuidado com relação a carteiras, bolsas, né?
procurar levar a bolsa sempre à frente do corpo, manter as carteiras sempre em locais do corpo que são de fácil visibilidade, fácil controle pela pessoa que está portando a carteira, né? Ter aquilo que a gente chama no trânsito de atenção difusa, né? Atenção difusa, ou seja, tentar ter uma visão 360 graus da sua... No entorno do carro. Entorno, entendeu? Não assim a pessoa ficar, como se diz? Distraída, desatenta. Desatenta, distraída e também nem neurótica com relação a essa questão de segurança, mas aquela atenção básica que todos os cidadãos devem ter, né? Porque nós sabemos que, felizmente, hoje ainda temos a maioria de pessoas boas no mundo. No Brasil ainda é assim. Mas ainda nós temos no nosso meio pessoas que têm aí essa intenção de praticar ilícitos penais e isso acaba gerando uma insegurança muito grande para a população. Então tomar cuidado com pertences pessoais, o que nós temos visto aí pelo acompanhamento das ocorrências de furto, várias distrações, às vezes o que a gente chama de a pessoa muito distraída deixa o celular sobre um balcão, né? Então aparece aquele aproveitador, né, que percebe que num instante a pessoa colocou aquele celular e rapidamente subtrai aquele bem e a pessoa depois volta no local e às vezes isso já era. E a maioria desses casos ocorrem dentro de estabelecimentos comerciais e aí gera um clima de extrema suspeição também sobre as pessoas que estão lá dentro e tudo mais. Então assim, é uma cautela que a pessoa deve ter, hoje em dia especificamente, bolsas, carteiras e aparelhos celulares, mais das vezes. E também máquinas fotográficas ou filmadores, né? São pertences caros, né? Que a pessoa custa sua para poder comprar. Então assim, tem um cuidado especial com relação a isso, né? Nós tivemos há pouco tempo um programa de televisão, foi interessante porque ele se pautava na reação das pessoas ante algumas condutas imorais ou antissociais ou até ilícitas que foram praticadas por atores, né? E a gente vê que algumas pessoas simplesmente se calam, acham aquilo extremamente normal, natural, e já outras pessoas se rebelam e acionam a polícia enfim, demonstram a sua indignação com aquele determinado fato. Então é isso que a Polícia Civil orienta, ou seja, sempre que tiver algum tipo de dúvida com relação a determinada pessoa que está com atitude não condizente com aquele determinado local, ou embriagada, ou uma pessoa visivelmente transtornada, seja mentalmente ou então através do uso de substância entorpecente, faça o acionamento da Polícia Militar através do 190, telefone para o 197 aqui no nosso plantão da Polícia Civil, Então, é sempre a pessoa fazer o acionamento da autoridade pública para que a autoridade pública possa efetivamente atuar, fazer a verificação naquela determinada situação, que às vezes a pessoa suspeita, mas pode não ser nada. Mas às vezes vale a pena conferir, Então, e o recado também, principalmente com relação a isso, para aquilo que a gente chama, que eu havia me esquecido há pouco, que é a pessoa descuidista, descuidista, ou seja, deixar o vidro do carro aberto, com pertences dentro, prestar atenção, que nem eu falei, não é para a pessoa ficar neurótica em razão disso, mas para a pessoa ter uma atenção básica, difusa, com relação à sua residência, sempre ter um contato com vizinhos quando for viajar, ou então quando for chegar na sua residência, sempre verificar se tem algum terreno baldio, onde pode passar com o carro iluminando em frente, para ver se alguma pessoa está escondida, para acionar a polícia, para fazer a verificação, enfim. O papel da polícia é abordar, é conferir, através, logicamente, de técnicas de abordagem, a gente tem que fazer essa conferência para saber se aquele determinado fato realmente tem procedência. Então, é isso que a gente indica para todas as pessoas, prestar muita atenção quando da utilização de caixas eletrônicos, ninguém vem de graça auxiliar a pessoa a fazer um saque, a mexer no seu cartão. Se o cartão ficar retido
no caixa eletrônico, jamais telefonar para os telefones que são indicados, porque às vezes eles colocam uns colantes no próprio caixa já com o telefone da quadrilha. Então, assim, a pessoa vai indicar para passar senha, para passar dados pessoais, enfim. E aí vai ter um prejuízo muito grande. Então, o que tem que se fazer quando um cartão fica preso e não sai de jeito nenhum de dentro do caixa, num primeiro lugar, se tiver no horário de expediente bancário, é se reportar ao vigilante do banco para que chame um funcionário para verificar o que pode ter ocorrido. Agora, se for num horário que não é o horário de expediente bancário, acionar o pessoal da Polícia Militar através do 190 para que vá até o local para fazer a conferência. Se não for instalado um equipamento, denominado chupa-cabra, que é um equipamento que retém o cartão e ele, após isso, quando a pessoa às vezes já digitou a senha, vem o espertalhão e quer sacar o dinheiro e consegue sacar o dinheiro daquela determinada pessoa. Então tem muito cuidado, não aceitar ajuda de estranhos no manuseio do caixa eletrônico. Pessoa que tem um pouco de dificuldade de leitura, ou então é uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta que tem um pouco de dificuldade na utilização do caixa, vá sempre com um parente, com um parente da sua confiança, evidentemente, e que esse parente possa auxiliar no saque da sua aposentadoria, que possa auxiliar no pagamento de uma determinada conta, na efetivação de um depósito bancário. Então essas questões são questões que as pessoas podem tomar um cuidado objetivo com relação ao saque do dinheiro, à utilização do caixa eletrônico. As pessoas de idade sempre procurarem, conforme eu falei, e que tiverem dificuldade, procurarem ter o apoio de uma pessoa em quem confia, Então é importante, porque e outra coisa também, sempre procurar ter em mente de que as vantagens que são oferecidas às vezes por golpistas que num primeiro momento montam uma cena, verdadeira cena de novela, e eles acabam engalbelando aquela determinada pessoa. Então, assim, essas vantagens que são oferecidas, nada cai do céu, tudo vem do esforço, tudo vem do suor do trabalho. Então não adianta a pessoa imaginar que ganhou um prêmio através do celular, de uma mensagem de celular, que ganhou um prêmio porque alguém falou que vai trocar aquele determinado bilhete com a pessoa, que ainda existem resquícios do golpe. São profissionais que fazem isso e eles enganam mesmo a pessoa. Então não caiam nessa ilusão. Doutor Gustavo, nosso tempo acabou. Eu agradeço profundamente. Quando o senhor tiver algum recado, nós estamos à sua disposição. É um prazer muito grande a gente poder, aquilo que eu disse no princípio, a gente sabe da importância do trabalho, mas as pessoas às vezes estão no seu canto escondido e trabalhando, buscando solução para essas coisas, nem sempre o trabalho é tão respeitado e tão compreendido. Estamos às suas ordens e a palavra é sua para dirigir ao nosso telespectador. Eu gostaria de me despedir, agradecendo a oportunidade de estar no programa e reforçar o compromisso dos policiais civis da 1ª Delegacia Regional de Poços de Caldas, em tentar manter a segurança da nossa cidade. É um trabalho difícil, não é fácil. Nós temos um crescimento de índices de criminalidade, mas felizmente nós temos trabalhado de forma integrada com a Polícia Militar, com a parceria da Guarda Municipal, de toda a sociedade civil organizada de uma maneira geral, para tentar a redução desses índices de criminalidade em Poços. Agora esse mês já deu uma sinalização de redução, principalmente no que tange a criminalidade violenta. Então é esse o nosso propósito, trabalhar em prol da população. Nós sabemos que a solução de tudo que aporta aqui, às vezes é um trabalho estratosférico, talvez até utópico, mas nós temos nos esforçado para tentar dar resposta para tudo aquilo que aporta aqui, e estamos aqui à disposição, todas as pessoas que precisam dos nossos trabalhos, procurando aqui sempre, inicialmente, os nossos delegados, para tirarem alguma dúvida, para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Tenho certeza que o programa, mais uma vez, foi super útil para todos nós. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.